passando por adultos temerosos por suas vidas e que seguem usando os protocolos, mesmo já tendo sido imunizados, com sucesso, seja pelo uso de vacinas, seja pela aquisição da doença e a produção natural de anticorpos. E o câncer, finalmente, de acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, foi responsável por cerca de 10 milhões de fatalidades em 2021. Então podemos considerar que em 10 anos, cerca de 100 milhões de pessoas perderam sua vida em decorrência dessa doença catastrófica. E apesar de poder certamente falar como é terrível contemplar essas pessoas, a pandemia qual eu quero falar com vocês supera 7 vezes esse número. Então a pandemia que eu estou falando se chama analfabetismo. De acordo com a Unesco, existem hoje no mundo 773 milhões de pessoas analfabetas. No mundo. No Brasil, o número é cerca de 10 milhões de analfabetos. Seria cerca de 5,6% da população total. Em Mariana, os dados foram levantados pela última vez em 2010, portanto, são distantes da realidade atual em que vivemos. Iremos, portanto, considerar o índice nacional para termos uma ideia geral do que está acontecendo. Mariana possui, de acordo com o IBGE, 61.387 habitantes. Entretanto, devemos considerar que o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura do ano passado, o senhor Marlon Figueiredo, falando no jornal Galilé, disse que nós produzimos lixo para uma cidade de 90 mil habitantes. Bem, 5,6% de analfabetos de 90 mil são 5.400 pessoas. A nossa própria cidade, que são afetadas por essa pandemia, né? 6 em cada 100 pessoas que a gente eventualmente encontrar são analfabetas. Veja bem, quando eu vejo a importância desses números, eu não desejo diminuir a importância das pesquisas, financiamento, mitigação de dor e sofrimento de quaisquer doenças que eu utilizei como parâmetro. O problema é que a única forma que eu tenho para comparar o analfabetismo são números dessa escala. São números catastróficos mesmo. 770 milhões. Eu posso comparar as 3 vezes que eu falei que elas chegam perto. Tá? As 3 juntas. E caso fosse uma doença de fato, o analfabetismo estaria infectando hoje 1/7 de toda a população mundial. Mas ao contrário de algumas doenças, as quais a gente continua lutando para encontrar uma cura definitiva, o analfabetismo já tem cura. E não se trata de um defeito social ou cultural. Trata-se somente da inaptidão de ler. E existem várias formas de analfabetismo. Analfabetismo digital, por exemplo. E eu acredito que todo mundo aqui tem uma tia, uma mãe, uma avó que pega o celular e minha filha, vem cá me ajudar, que eu não consigo ser. Todo mundo tem. A esses analfabetos, que não são bem analfabetos, né? A gente chama eles de imigrantes digitais. Eles nasceram numa época onde o celular, acho que todo mundo tem, nem existia. E a gente cresceu utilizando. A gente eu estou me incluindo nessa, mas é bondade, né? Bem, aquela que se diz sobre a incapacidade elementar de compreender e produzir qualquer informação escrita, damos o nome de analfabetismo sexual, de analfabetismo funcional. E a gente vai falar exatamente dela. Vejamos, quais entre os senhores e senhoras objetiva se tornar um professor? Pode levantar a mão para ter uma noção. Ninguém. Bem, que bom, não é ruim não, tá? Porque se eu fosse falar aqui, eu ia colocar para vocês prestarem 2 vezes mais atenção. Pois esse problema, além de ser um problema de todos nós, é um problema nas quais os estudantes estão lidando com muita frequência em suas vidas. Ou seja, alguém que queira trabalhar com educação, por exemplo, vai passar pelo mesmo problema. E eu comecei comparando o analfabetismo à doença. Como já procedemos com a definição, vamos partir para os sintomas dessa doença. No analfabetismo temos a propagação da fome, da pobreza e do crime. E tais sintomas são tão nefastos e severos como o de qualquer doença. Como brasileiro, que é totalmente não necessário eu falar quais são os impactos do crime. Né? São quase 60 mil alguns anos atrás. Eu coloquei aqui, ó, tivemos na última década uma média de 60 mil homicídios por ano. Então, em 10 anos, a gente perdeu 600 mil brasileiros. Um brasileiro é morto a cada 9 minutos. E a taxa de homicídio é de 27,5% ao ano, a cada 100 mil habitantes. Inclusive, é o mesmo número de imposto de renda que a gente paga. A fome, a qual é pervasiva a maioria de nós,
E eu gostaria de saber se alguém sabe o que quer dizer pervasivo. Não? Invisível. Existe, mas você não enxerga. Ela é pervasiva, todo mundo sabe que existe, mas é tocado, pouca pessoa é tocada. Mas eu te falo que tem 21,1 milhão de brasileiros passando fome hoje. Quase 10% da população. 1 em cada 10 passa fome. A pobreza afeta terrivelmente todos. E o Brasil tem hoje 70 milhões de pessoas vivendo com pobreza. E isso é o valor, se a gente considerar que para se viver com fome, tem que se viver com menos de R$665 por mês. Esses sintomas, meus caros, são intimamente ligados ao analfabetismo. Então, assim, estudantes que saem no 4º ano sem proficiência em leitura, 78% de chance de jamais se tornarem proficientes. Proficientes são hábeis na questão de ler e escrever. 90% das pessoas de assistência social abandonaram o ensino médio ou são analfabetas. 85% das pessoas que enfrentam o tribunal de menores ou são analfabetos funcionais ou não conseguem proceder com a leitura de forma proficiente. E não existe fator que permita as chances de alguém ter sucesso na vida, ganhar dinheiro, ter saúde, bem-estar, além de desabilitar esse ciclo terrível que eu acabei de escrever quanto à analfabetização. A alfabetização. Ela consegue mitigar esses problemas. E agora, talvez, vocês possam se perguntar, poxa, terrível, mas o que eu posso fazer? Bem, todos vocês, independente de qual profissão escolherem, podem fazer parte da mudança social que tanto precisamos. Como ouvir dizer algum dia e entender como um mote para a minha vida, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Considere alguém que nasceu em uma comunidade rural, que possui de alguma forma uma estabilidade que se traduz em ter um teto sobre sua cabeça e 3 refeições por dia. Mas considerem que, por quaisquer razões que a vida nos traz, que essa estabilidade seja abalada. Seja por não seguir nos estudos, seja por famílias que se desmoronam, ou seja por um motivo pelo qual for, hoje um fato é extremamente relevante. Sem ensino superior, é extremamente difícil sustentar uma casa. Então, crianças, sem ambos os pais em casa, são mais e mais comuns esses exemplos, o que implica que as mesmas ficam sozinhas em casa, não se desenvolvendo de forma apropriada, pois o adulto precisa sustentar a casa de algum jeito, precisa colocar comida na mesa. E nessa dinâmica que surgem os problemas para os mais jovens. E também é nessa dinâmica que os adultos bem preparados podem ajudar, podem aconselhar, podem de alguma forma inspirar o desenvolvimento intelectivo, podem inspirar o desenvolvimento de aptidões físicas ou esportivas, podem motivá-los a querer fazer parte de uma coisa maior. Os adultos, as quais considero já vocês, meus caros, podem ser catalisadores capazes de encantarem os mais jovens a um senso de pertencimento aos quais eles jamais experimentaram na vida. Então, o cenário que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: considerem por algum momento que alguma coisa muito ruim pode estar acontecendo com a criança que está perto de vocês agora. E vocês têm os seus motivadores pessoais, de gostarem de futebol, gostarem de praticar esportes, de gostarem de uma leitura, ou gostarem de repente de computador, ou até mesmo programar alguma coisa. Eu não sei qual a profissão que vocês decidiram para vocês, mas eu sei que dentro de cada uma delas tem uma paixão intrínseca, uma vontade que vocês possuem e que ninguém teve que vender para vocês. Mas que vocês podem, de alguma forma, pelo exemplo de vocês mesmos, melhorarem potencialmente uma criança que esteja passando por quaisquer uma dessas dificuldades que eu falei aqui. Bem, a educação tradicional é extremamente importante, mas a leitura é a pedra angular sobre a qual outras habilidades são construídas. Se um terço das crianças que nascem pobres hoje continuarão pobres na sua vida adulta, busquem alterar essa estatística. Mas como fazer isso acontecer? Vocês podem novamente se perguntar. Pois sim, entender o problema, visualizar o diagnóstico, já é sim grande trabalho. Mas como a gente pode começar a melhorar a comunidade em nossas ações, com nossas ações? Pois bem, vamos entender o problema, vamos entender os lugares que já possuímos destinados a solucionar este problema. Escolas e bibliotecas. Estes são os templos que qualquer indivíduo pode performar uma mudança drástica em seu próprio futuro. E tão nefastamente essa estatística que eu acabei de falar tenta paralisar. Então, precisamos entender e elucidar a todos ao alcance de nossas palavras que educar as crianças de forma correta e eficiente torna efetivamente um mundo um lugar melhor.
E notem, eu estou falando de educar e não doutrinar. Doutrinar é aprisionar o indivíduo em conceitos pré-estabelecidos, para que promova a visualização da realidade apenas sobre essas leis. Ensinar, educar, é libertar o indivíduo de tal forma que ele possa visualizar a realidade, da forma como ela se apresenta a ele, considerar os conceitos de várias doutrinas e julgá-las por si só, se pertinentes ou não pertinentes perante a experimentação da sua própria realidade. E o que eu quero dizer com isso? Todos vocês têm o seu próprio caminho. Pode olhar para o lado. A pessoa não viveu as mesmas experiências que você, mesmo você sendo a mesma idade. Cada caminho mostra para você uma realidade diferente. Então, ensine a pessoa, eduque a pessoa a entender, observar a realidade e entender o que é melhor para ela, no sentido dela entender aquilo. Né? Bem, horas. Nós mesmos, parado aqui nesse exato instante, somos a prova viva da eficiência da educação. Então precisamos fazer refletir em nossas ações, sejam elas políticas ou não, de que investir no desenvolvimento intelectual das crianças não é tão somente agradável, mas necessário. E sejamos até mesmo egoístas nessa parte, pois nos é permitido tal pequeno pecado em face de tal virtude. Serão do fruto do trabalho das crianças de hoje que as nossas aposentadorias serão pagas. A minha, vocês, se vocês forem trabalhar. Porque o valor que vocês pagam hoje não é para vocês o futuro, é para os mais velhos hoje. Então, no mundo inteiro, temos 180 milhões de crianças que jamais entrarão numa sala de aula. Mas, se elas tiverem ao menos uma chance disso, a chance de melhorar a própria vida, de melhorar as condições e a realidade de suas famílias, de impactar positivamente em sua comunidade, distrito ou cidade, é nossa obrigação de cobrar e eleger pessoas para cargos que sejam conscientes a essa questão. E outra ação que está ao nosso alcance está em impactar positivamente crianças com as nossas próprias ações, como eu estou falando. Ter livros em casa é um indicador poderoso do sucesso futuro, de um futuro sucesso de uma criança, do que o nível de escolaridade dos seus pais. Em famílias de classe média, a proporção de um livro de crianças, para livros é de um livro para cada 13 crianças. Nas áreas de baixa renda é de um livro para cada 300 crianças. E eis uma oportunidade de ouro para vocês, senhoras e senhores. Entreguem livros para crianças. Quando forem algum aniversário, quando participarem de algum evento beneficente, o Natal está chegando, entregue um livro para a criança. E isso pode ser feito em suas próprias famílias. Mas adivinha onde o livro chegará após essa criança se beneficiar dele? Ele provavelmente chegará na biblioteca. Ou alguma escola. E lá ele pode iniciar o ciclo novamente. E lembre-se, de quase nada é tão poderoso quanto a sua voz. Portanto, apoie a iniciativa de alfabetização. Apoie a sua biblioteca local. Participe dos eventos. Visite a biblioteca local. Fale sobre ela quando algum político vier te pedir o seu voto. Faça dessas ações parte do seu papel de fortalecer a mudança social, das quais eu tenho certeza que todo mundo fala, mas que poucos às vezes colocam o espelho da crítica para si e perguntam: o que eu estou fazendo? Então agora eu quero que vocês peguem um papelzinho que a gente escreveu no começo da conversa, e eu prometo que está chegando no final, tá? Eu quero que vocês peguem agora e escrevam do lado do número de livros que vocês acreditam possuir, coloca do lado dele a sua idade. E eu peço que realizem a idade da sua biblioteca. Peço que realizem com atenção que ela precisa de vocês. Será que a sua biblioteca está muito nova para a idade que você tem? Que ela precisa de mais de atenção para poder crescer? Mais forte, mais vigorosa? Ou será que a sua biblioteca já é uma velha senhora? Talvez ela possa contribuir com a experiência para outras bibliotecas que estão crescendo ainda. Ou quem sabe considerem também que de cada criança que chegar e interagir com vocês a partir de hoje, você olha para ela e fala assim: qual que é a idade da sua biblioteca? E explique para ele: a sua biblioteca tem que ter o mesmo número de anos que você tem, no mínimo, mas ela pode ser um pouco mais velha. E se ela for um pouco mais velha, você pode pegar um livrinho que tem lá na sua biblioteca e entregar para alguém que está com a biblioteca bem neném ainda, bem crescendo, bem pequenininha.
Lembre-se sempre disso. Entreguem um livro para uma criança. Vocês já vão estar fazendo enorme benefício para vocês, para a sociedade, e eu tenho certeza, para um Brasil melhor. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço para todos vocês.